Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai discutir um exemplo, que é o exemplo que fala de como a gente pode construir uma reta perpendicular a uma reta dada. A gente quer construir uma reta S perpendicular a essa reta R dada, passando por um ponto A. Esse ponto A pode não estar na reta ou estar na reta R dada, que são as duas situações que eu acabei de ilustrar aqui, como situação A e situação B. É importante dizer que nessa discussão que a gente vai fazer aqui, nós não vamos escrever o passo a passo, e sim comentá-lo. Então, é importante que depois, ou conforme você for assistindo o vídeo, pode pausar e ir escrevendo os passos para anotar, né, todas as construções que foram feitas. Então, o primeiro passo aqui nessa primeira situação, que o ponto A não pertence à reta R, é a seguinte. A gente vai começar traçando uma circunferência com centro em A, de modo que essa circunferência intercepte a reta R. Então, eu vou trocar de cor aqui e vou traçar minha circunferência. Vocês farão isso, né, com centro em A e raio L qualquer, de modo que esse L seja maior do que a distância de A até a reta R. Eu aqui tenho que traçar um pouquinho diferente por causa do aplicativo. Então, vamos supor que esse meu A aqui é o centro dessa minha circunferência. Pode chamar essa circunferência de gama de centro A e um raio L qualquer. Bom, aí quando eu faço isso, eu acho a interseção dela com a reta. Vou chamar essa interseção aqui de B e C, os dois pontos da interseção. O próximo passo é construir o ponto médio desse segmento BC. A construção do ponto médio, ela está feita lá em outro exemplo. Recapitulando, para construir esse ponto médio, a gente traça uma circunferência com centro em B e raio BC, depois outra com centro em C e raio BC de novo, marca a interseção e traça a reta que passa pelos dois pontos dessa interseção. Então, construído esse ponto médio, o importante nesse exemplo é que a gente sabe que essa distância de M até B é igual à distância de M até C. Feito isso, nós vamos traçar o segmento AM, AB e AC. E agora vem, então, a justificativa, né? Por que que, então, essa reta que passa por A e M, vou traçar ela aqui de outra cor, essa reta aqui vai ser a minha reta S procurada. Aí, a gente vai ter que justificar. Então, vou dar os nomes aqui, conforme a gente construiu. Então, essa aqui, cinza, é a circunferência de centro A e raio L. Significa que essa medida aqui é igual a essa medida aqui, porque esses dois comprimentos, tanto o AB quanto o AC, são raios dessa gama. Por que é que S é perpendicular a R? Nós vamos analisar os triângulos ABM e ACM. Nesses dois triângulos, nós temos as seguintes correspondências aqui. O comprimento do segmento AB é igual ao comprimento do segmento AC. Isso aconteceu porque quando a gente construiu a circunferência gama, ela tem raio L e AB é um raio dessa circunferência, assim como AC também é raio dessa circunferência. Então, eu vou marcar aqui, é porque ambos medem L. Além disso, nós temos que o comprimento de BM é igual ao comprimento de CM, porque M é ponto médio. Nós construímos esse ponto de modo que ele seja o ponto médio desse segmento BC. E além disso, o segmento AM é comum aos dois triângulos. Então, ele mede o comprimento AM é o mesmo que o comprimento AM aqui no ACM. Com isso, nós temos que esses dois triângulos possuem três lados correspondentes de mesma medida, ou seja, eles são congruentes pelo caso lado, lado, lado. Então, ABM é congruente com ACM, pelo caso de congruência lado, lado, lado. Em particular, como consequência dessa congruência, os ângulos correspondentes também serão iguais. Então, quem são os ângulos correspondentes?
O ângulo correspondente ao vértice M no triângulo ABM é esse aqui, o ângulo BMA. O ângulo correspondente a ele no triângulo ACM é esse aqui, o ângulo AMC. Só que esses dois ângulos, eles são suplementares. Quando eu somar os dois, vai dar 180 graus, porque eles estão aqui sobre a reta R. Se eles são iguais e a soma deles é 180 graus, então, em particular, cada um deles vale 90 graus. E por isso, a reta S vai ser perpendicular à reta R, certo? Então, isso justifica o fato de eu ter conseguido construir essa reta S perpendicular à reta R, porque, como consequência da congruência desses dois triângulos, eu encontrei que esses dois ângulos são iguais e, como já são suplementares pela própria construção, cada um deles vai valer 90 graus. Da mesma forma, a gente vai fazer uma construção agora para concluir, para encontrar, então, quem é essa reta perpendicular à reta R, no caso em que o ponto A está pertencendo à reta R. Então, vou apagar aqui para a gente continuar. No caso, então, do item B, a construção é a seguinte: eu vou começar construindo uma circunferência de centro A e abertura L qualquer. Essa circunferência, então, aqui... Opa, deixa eu colocar no modo circunferência aqui, porque senão não vai ficar bom. Tracei a minha gama de centro A e raio L qualquer. Quando eu faço isso, então, agora, eu encontro a interseção aqui de um ponto B e um ponto C sobre a reta R. Como é que eu vou fazer agora? Concentro em C e raio BC, centro em C e raio BC, eu vou traçar uma circunferência, eu vou fazer a minha aqui fraquinha para tentar não poluir demais. Eu vou traçar uma circunferência de centro em C e raio BC. O mesmo eu vou fazer com centro em B, com a mesma abertura BC. Então, aqui vai ficar mais ou menos assim. Essas duas circunferências se interceptam em dois pontos. Vou trocar aqui para... Vou chamar de D e E. Encontradas as interseções D e E, eu vou traçar o segmento DA. Então, voltando aqui, DA. E ainda DB e DC. Feito isso, agora eu quero mostrar que a reta que passa por D e A é perpendicular à reta R. Então, eu vou considerar, da mesma forma que fizemos antes, os triângulos... Opa, aqui não troquei para a caneta. Os triângulos DBA e DCA. O que eles têm em comum? Notem que o comprimento DB é igual à medida de DC, porque ambos são raios das circunferências que eu tracei com o raio comprimento de BC, né? Então, esses dois têm a mesma medida. Vou escrever aqui, por exemplo, se essa aqui é a minha gama 1, essa outra aqui é a gama 2, a gama 1 a gente traçou com centro em C, com centro em B e raio BC, e a gama 2 foi traçada com centro em C e raio BC também. Então, esses comprimentos são iguais. Além disso, o comprimento BA é igual ao comprimento CA, porque são raios da primeira gama que eu tracei, tá? Se essa aqui é a minha gama de centro A e um raio L qualquer, a medida de AC é igual à medida de BA, porque os dois são raios dessa circunferência. Então, aqui eu vou colocar, esses são os raios L, e esse, o raio de gama 1 é igual ao raio da gama 2. E, finalmente, o lado DA, ele é comum aos dois triângulos. Então, a medida DA é igual à medida DA. Por causa disso, e novamente, então, pelo caso lado, 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 esses dois triângulos vão ser congruentes. Então, vem para cá
Isso aqui implica, pelo caso de congruência lado, 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 que o DBA é congruente ao DCA. Pelo fato deles serem congruentes, os ângulos correspondentes vão ser iguais. Quem é o ângulo correspondente ao ângulo BAD no triângulo DBA? A esse ângulo, no outro triângulo, no DCA, corresponde o ângulo aqui DAC. Lembrando que a gente não costuma escrever a correspondência dos vértices, mas aqui fica implícito que nesse primeiro triângulo, no triângulo DBA, o vértice D corresponde ao vértice D no DCA, o vértice B corresponde ao vértice C e o vértice A corresponde ao vértice A. Tá? Então, os ângulos correspondentes aqui são esses dois que eu marquei em verde. Ocorre que eles também são suplementares, porque somados dão 180 graus. Se eles são iguais, por causa da congruência, e são suplementares, só resta o fato deles serem 90 graus. Então, dessa forma, a reta que passa por D e A, eu posso chamar de S, é, de fato, uma reta perpendicular à reta R, como a gente queria construir desde o início. Vou colocar aqui ela. Essa aqui, em particular, ela vai passar aqui pelo ponto E, mas não precisa desenhar até lá. Então, essa aqui vai ser a minha reta S procurada. Então, eu convido vocês agora a ouvir pausadamente, né, esse vídeo e escrever os passos da construção e também a justificativa para as duas situações, tanto para a situação A quanto para a situação B desse exemplo. Então, é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.